Sabe qual é o maior erro da sua vida? Não é não fazer pouco, e sim não fazer nada com aquilo que Deus te deu. Hoje a gente vai falar sobre uma parábola muito interessante. Eu já contei para vocês que Jesus usava muito esse artifício de parábolas, né? Que ele faz analogia com algumas coisas para muitas vezes dar um ensinamento, para todas as vezes, né? Dar um ensinamento bem profundo para a nossa vida. Aqui a gente está falando em prática, vida prática. E hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Essa parábola está em Mateus 25, de 14 a 30. A gente não vai ler aqui porque são muitos versículos, mas eu vou contar qual é a história dessa parábola, né? Ele fala assim de um homem que foi viajar e entregou talentos para algumas pessoas. Ele entregou 5 talentos para uma pessoa, 2 talentos para outra pessoa e 1 talento para outra pessoa. Só abrindo um parênteses, o que era talento? No Velho Testamento, o talento era uma medida de peso de metais, tipo ouro, prata, cobre, metais preciosos, né? 1 talento equivalia mais ou menos a 34 quilos, isso lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus faz ele usa essa parábola aí, o talento a gente pode, vamos dizer assim, traduzir ou entender que talento é um dom, talento é um tempo, talento é uma habilidade que você tem, entendeu? Então assim, então Jesus, né? Esse homem que foi viajar, ele entregou cinco, 2 e 1. Muito bem. O cara que pegou 5 talentos, a pessoa que pegou 5 talentos, ele produziu mais 5. A pessoa que pegou 2 produziu mais 2. E a pessoa que pegou 1 talento enterrou esse talento. E aí, quando esse homem voltou de viagem, né, que fala que ele saiu em viagem, entregou esses talentos para essas pessoas, e quando ele voltou, ele chamou as pessoas que ele tinha dado para cobrar. Aí o que recebeu 5 falou: Olha, senhor, o senhor me entregou 5, está aqui mais 5. Ele fala: Muito bom, servo bom e fiel. Venha para o descanso do Senhor, fica comigo. Aí o que entregou 2 falou: Olha, senhor, eu produzi mais 2 talentos. Muito bom, servo bom e fiel. Achegue-se ao descanso do Senhor. E o que entregou 1 talento falou para ele assim: Olha, eu sei que o senhor é um homem severo, o senhor colhe onde não plantou, e eu fiquei com medo, enterrei aqui o teu talento. Então, toma aqui o talento que tu me destes, né? Então, quer dizer, ele não produziu nada, ele simplesmente enterrou o talento, e quando o homem veio, ele entregou o talento para ele. Aí Jesus, esse homem que vinha vindo da viagem, falou: servo mau. Aí falou: tire o que ele tem, tira o talento dele e dá o que tem 10. Então, essa é a parábola dos talentos. E o que quer dizer isso para a nossa vida, né? O que significa essa. O que Jesus quis ensinar? Bom, esse homem que foi viajar e que depois voltou, aí já fala dele, né? Ele falando dele, da ascensão dele quando ele morreu, foi assunto ao céu, né? Ele ressuscitou e agora ele está lá no céu e vai voltar. Então fala da primeira vinda dele e fala da segunda vinda dele. E fala que nos deu coisas, né? Jesus está falando assim, todos nós vamos receber coisas dele, né? Nós vamos receber talentos, nós vamos receber, pode até usar o talento. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre dons, né? Sobre dons que também são dados por Deus, né? Fala aqui em alguns livros da Bíblia claramente quais são os dons, né? Mas talento, muitas vezes você tem talento, você tem habilidades, né? Você tem habilidade para falar, para se comunicar, ou para dar um estudo, dar um ensino, ou para aconselhar pessoas, ou para levar pessoas para Cristo. Enfim, algum talento, algum
Dom você tem, ou você tem tempo para poder estudar e poder levar pessoas, para chamar pessoas e falar das boas novas que é o Evangelho. Então, Cristo te dá coisas e nós vamos ser cobrados disso. Um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos ser cobrados, como ele cobrou os caras aqui. Você tinha 5, gerou mais 5, parabéns, servo bom e fiel. Então, o que, que Cristo requer de nós, né? Primeiro, ele já fala aqui, né? Olha, vou ler só o finalzinho aqui, ó. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Vamos ler o 25. Ele diz assim: ó, então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos, pois todo o que tem mais lhe será dado e terá com fartura, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que, que Cristo requer de nós? Fidelidade. Ele quer que você seja fiel a Ele. Ele sabe que você tem que multiplicar o seu conhecimento. Ele quer, a Bíblia diz que muitos serão salvos, não todos, né? Não todos, mas muitos serão salvos. Ele fala: larga é a porta da perdição e estreita a porta que vai chegar na vida eterna. Então, a vida eterna com Cristo, obviamente, né? Então ele requer isso, ele seja fiel no que está com as suas mãos, no que ele te deu. Ah, mas puxa, eu sou tão ruim, me deu tão pouca coisa, eu não sei nada. Não interessa, não interessa. Eu, eu vi uma pregação no domingo, no Dia dos Pais, acho que foi no Dia dos Pais, de um pastor. Ele falou uma coisa muito legal, muito legal. A pregação dele foi sobre foi sobre a alimentação, a multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães 2 vezes, né? E essa foi a primeira. Aí chegou lá, pô, tinha um monte de gente, tinha 5.000 homens, né? Homens. Agora não se sabe quantas mulheres e crianças havia. Então você pode colocar aí 10.000 pessoas, 10.000 pessoas, por baixo, né? Aí, o que que aconteceu? Pô, mas olha, não temos. Ele está testando, a própria Bíblia fala que ele estava testando um discípulo, falou: dá você. Por que que nós vamos dar de comer para toda essa gente? Dá você de comer. Jesus falou para o Filipe, que era um discípulo. Ele falou: mas como que eu vou dar, Senhor? São mais. Teria que. Denário era um valor que você recebia por dia. Mais de 200 denários. Quer dizer, o cara tinha que trabalhar 200 dias para ganhar, para alimentar toda aquela gente. Aí ele falou: não é assim. Vê o que alguém tem aí. Aí tinha um molequinho lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Vê bem, o que ele usou, o que ele usou foi muito legal, porque assim, o molequinho levou uma marmitinha para ouvir Jesus falar. Ele levou a marmitinha para ele, era 5 pãezinhos e 2 peixinhos, que ele ia comer ali enquanto Jesus estava falando, ele estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, o que que ele tinha? 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou mais de 10.000 pessoas. Então é mais ou menos isso. Deus te deu coisas para você prover para os outros. Então, você acha que o molequinho imaginou que ele ia, com aquela marmitinha que ele levou, ele ia alimentar mais de 10.000 pessoas? Ele nunca ia imaginar isso. Quem vai fazer a obra é Deus, mas ele te deu talentos para que você possa produzir. É isso que ele requer de você. Ele requer fidelidade. Ele não quer que você enterre os talentos, entendeu? Faça alguma coisa com eles. Você viu que esse cara aqui enterrou o talento aqui.
Ele não perdeu, ele, perdi, Senhor, olha, desculpa, me roubaram. Não, ele simplesmente enterrou. Então, muitas vezes, e ele confessa que tive medo. Então, às vezes, o medo, a insegurança, sei lá, a preguiça até, faz com que você enterre o seu talento. Eu conheci um homem, não vou dizer que eu conheci, infelizmente eu não o conheci. Eu frequentava a igreja, uma igreja, e esse homem todo domingo estava sentadinho lá. Todo domingo. Cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabia o nome dele, ninguém. Olha, ele frequentou a igreja há anos, 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 anos. E um dia o pastor conheceu ele, falou: Puxa, você já. E a gente comentava, puxa, aquele senhor, né? Tenta puxar papo, não vai, não consegue. Ele falou: Cara, eu conversei com ele. Você precisa de ver a sabedoria daquele homem, o que aquele homem conhece da palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, o homem conhecia a história, conhecia a arqueologia, o cara conhecia tudo, era uma enciclopédia. Ele era uma enciclopédia bíblica, sabia de tudo, da história, sabe? Tudo, o cara sabia tudo. E estava com o quê? Com o talento enterrado. Ele não falava com ninguém, não conversava com ninguém, mal cumprimentava. Ele tinha uma aparência, assim, uma aparência legal até. Ele era um senhorzinho fofinho, sabe assim, aquele senhorzinho que você fala, nossa, que senhorzinho legal. Cara, o cara não conversava com ninguém, ele cumprimentava, ele era muito educado, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, até amanhã, até domingo que vem, mas não falava nada. Frequentei aquela igreja por décadas, não sabia o nome dele. Ele só conhecia o pastor. Ninguém chegava nele, se você fosse conversar com ele, era um cara que poderia estar dando aula na escola bíblica, tá aqui fazendo um estudo bíblico e promovendo conhecimento, provendo conhecimento para quem o assistisse. Eu não sei nem se é vivo ainda, nunca mais o vi. Mas o que ele fez? Ele enterrou o talento. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Um dia nós vamos prestar contas, né? E a Bíblia é aquilo que a gente fala, puxa, tudo bem, eu sou salvo, né? Eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Era para eu estar pendurado naquela cruz lá. Então eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, existem algumas situações que vão te levar para a vida eterna ao lado de Cristo. Porque você está justificado, você está santificado, você teve fé, você se arrependeu dos seus pecados e você creu. Bom, legal, você está salvo. Só que tem uma palavrinha aí que eu falei, a santificação. Você é santo agora. Por que você é santo? Porque o momento em que você creu, quer ver, eu vou ler aqui, ó, tá em Efésios 1:13. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre a partir do instante que você crê. Ó, tá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim, ó, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você recebeu um selo, o Espírito Santo vem habitar no seu coração, você agora é santo. Pronto, então legal, sou salvo, sou santo, beleza, não preciso fazer mais nada, vou curtir a vida. Não, o Espírito Santo vai tocar você. Se você fazer coisas erradas, o Espírito Santo vai falar, meu, você está fazendo está errado. Muito bem. O processo, a santificação é um processo. Que processo é esse? Conhecimento. Você passou a ser santo. Você agora tem um Deus Pai que cuida de você. Você agora tem um Deus que é Jesus Cristo que fala: estarei com você todos os dias até a consumação. Todos os dias ele vai estar com você. E pô, vai ser uma companhia sua e você não vai conhecê-lo.
Você tem que conhecê-lo. E como é que você vai conhecer ele? Ele vai aparecer aqui, sentar aqui na sua frente, olha, bom, eu gosto de sushi, gosto de sashimi, gosto de churrasco, gosto de pizza, gosto de me vestir assim. Não, não é assim. Você vai conhecer ele através da palavra dele. O que você tem que conhecer está tudo escrito aqui. Está tudo escrito aqui. Aí você fala, não, não é possível, está tudo escrito aqui? Está tudo escrito aqui. Eu vou ler um texto aqui, tem um livro chamado Judas, não é o Iscariotes, né? Não é o Iscariotes, mas ele fala assim, ó, Judas é o irmão de Jesus, esse aqui, ele fala assim, ó, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Está escrito aqui. Então, de uma vez por todas. Essa é a palavra dele, que nos foi entregue. Então, tudo aquilo que a gente tem que conhecer de Jesus está aqui. Você vai ler a Bíblia, você vai ler. Eu faço um plano, cada um tem um plano de leitura, vai do seu tempo, da sua disposição, tá? Pô, eu vou ler à noite, me dá sono. Claro, você vai ler à noite, você vai ler, você já está cansado, trabalhou o dia inteiro, aí você deita na cama, eu vou ler, pô, mas não consigo nem ler um capítulo que já me dá sono e eu durmo. Encontra outra hora, levanta mais cedo, lê na hora do almoço. Eu leio quatro capítulos por dia, 4 capítulos. É certo que, sei lá, você vai ler, vai ver Salmos. Tem Salmo que um capítulo tem 5 versículos. Então, às vezes, Salmo você lê, mas também tem o Salmo 119 que tem, tem mais de 150 versículos. Então, você lê 4 capítulos por dia, inclusive sábado e domingo, você vai ler a Bíblia em um ano. Olha que legal, você vai ler de Gênesis a Apocalipse. Em um ano você lê a Bíblia inteira. E você vai estar conhecendo. E cada dia, gente, eu posso garantir isso para vocês, porque é, eu já li a Bíblia mais de 35 vezes, mais, entendeu? Inteira. E assim, todas as vezes que eu leio a Bíblia, todas as vezes, eu me encontro com coisas novas assim, para mim, coisas que eu não tinha entendimento, e Deus vai te dar o entendimento na hora que você precisa daquele entendimento. É impressionante, mas você tem que ler. Então é isso, Deus te deu essas coisas, aí você vai ler, você vai estudar, você fala, puxa, me deu a vontade de compartilhar isso. Compartilha com as pessoas que estão do seu lado, vai buscar conselho. Não enterre os seus talentos. Eu queria falar isso hoje para vocês, hoje foi rápido, eu não queria me prender muito tempo aí, mas eu peço para que o Senhor Jesus, nosso Senhor, dê sabedoria a cada um de vocês para que descubram os seus talentos, aprimore-os e utilize-os para Deus falar isso para você, ó. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel hoje sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Então, eu quero que vocês participem da alegria do nosso Senhor. Fazendo o quê? Não enterrando os nossos talentos. Tá bom, gente? E é no nome dele que eu faço esse pedido e coloco aos pés da cruz. Amém.